outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo e abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Vamos do início. Meu Jesus Salvador, não há outro como o Senhor. Vamos lá. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias, todos os dias, quero louvar as maravilhas de teu amor. é consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pois o Senhor é o nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar.
universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Senhor dos Reis. Grande Deus, grande Deus. Na presença do Senhor, em tua presença quero estar, completo quero me entregar, ao Senhor me cantar, a graças me cantar. Mulheres, em tua presença quero estar, completo quero me entregar, graças me cantar, graças me cantar, pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo te ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar. Jesus, eu quero te aclamar com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Agora as vozes masculinas. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois o Senhor é o nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois o Senhor é o nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Amém, nossa Deus é grande. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz
Cante, o nosso Deus é grande. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em teu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Nós vamos cantar mais uma vez a segunda estrofe que diz: falar com Deus é o que eu preciso. Eu gostaria de ouvir esta oração da congregação. Nenhum instrumento vai tocar, ninguém vai cantar no microfone. Nós vamos fazer subir esse clamor a Deus. Que nós confiamos no Senhor. Falar com Deus é o que preciso. Vamos lá? Falar com Deus. Cante. Só nele. Grande é o nosso Deus. Vamos lá.
O pastor Hugo, ele é pastor da juventude da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esteve conosco há alguns dias e hoje novamente o dia todo, de manhã, agora à tarde também um encontro com o conselho administrativo e a juventude, e à noite também pregando aqui para nós também. Bom, prazer ter você aqui mais uma vez, quero orar por você, tá bom? Deus, em nome de Jesus, ó Deus, usa o teu filho, o teu servo, ó Deus, como instrumento do Senhor nesta hora também. O abençoe, ó Deus, usa a voz, as palavras, e abre também o nosso coração para ouvir a tua voz.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe. Bom dia, gente. Bom dia. Eu já posso dizer uma coisa. Todas as vezes que eu vim em Cachoeiro, choveu. Tá vendo? Quando eu venho, a chuva vem também. Na vez que a gente veio aqui no mês passado, choveu. E aí, chegando ontem na casa do pastor Zé, daqui a pouco choveu de novo. Então, trago chuvas lá do Rio para vocês. Né? Queridos, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Estou acompanhado da minha esposa, da minha família, pela internet. Elas não estão aqui hoje, mas eu sei que elas estão lá pela internet, estão assistindo o nosso culto aqui, a celebração, e agradeço a Deus pela vida delas. Quero pedir a gentileza para que você abra o texto bíblico em Gênesis 3. Gênesis 3, não vai nem demorar, é o primeiro livro, então vai ser rapidinho. Gênesis 3, nós vamos estar lendo esse texto, e eu vou ler de forma dinâmica para que você compreenda essa história até o verso 22. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8, ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí, destaque agora no versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu a comi. Que covarde, né? O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. E então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. A grande pergunta de hoje é a seguinte: Aieká, onde você está? Quando eu li esse texto e principalmente essa pergunta, eu fiquei me lembrando de algumas realidades, de algumas coisas que me veio na cabeça. Mais ou menos uns 3 anos, 3 ou 4 anos,
A Juliana falou que precisava ir no shopping, a gente foi para o shopping próximo de casa, e aí, sabe como é que é? A mulherada gosta do shopping, a rapaziada gosta de ficar sentado em algum lugar, esperando elas terminarem de fazer o negócio do shopping. E aí, assim mesmo, continua a história, e ela passeando no shopping, e eu sentado em algum canto lá, esperando ela terminar o passeio do shopping. Aí, naquela época, eu tinha comprado um celular, e sabe como é que é brinquedinho novo, né? Brinquedinho novo, o que a gente fica fazendo? Fica mexendo, bota aquilo, bota aplicativo tal, bota isso, bota aquilo, e você está lá mexendo, faz aquilo e tal. Daqui a pouco, quando eu estava mexendo no celular, daqui a pouco vem uma pergunta assim: parece que você está no shopping metropolitano, deseja compartilhar alguma coisa? Eu olhei para o lado, eu comecei a olhar para o lado, comecei a olhar para o outro, aí eu falei, e eu, hein? É só a Juliana que sabe que eu estou aqui, a Bia, e como é que é essa história de alguém que sabe que eu estou aqui? Eu confesso que a primeira reação foi de olhar para os lados, a sensação de estar sendo seguido por alguém, do tipo, alguém me achou aqui. E aí, é exatamente desse sentido que eu fiquei pensando, mas por que isso acontece com o celular? Obviamente que eu fui pesquisar, tem um negocinho chamado GPS, que agora está em quase todos os celulares, e que nesse GPS as empresas agora captam a informação de onde você está para fazer você comprar mais. E aí eles fazem todo esse movimento, fazem todas essas coisas. O texto que lemos parece lembrar essa função que nossos smartphones reproduzem quase que o tempo todo tentando adivinhar onde estamos. A pergunta que Deus faz a Adão em hebraico se diz ou se fala Aieká, o que significa onde está você? No primeiro instante, é estranha essa colocação, porque a gente sempre aprendeu aí desde criança que Deus é o quê? É onipresente, né? Que Ele está presente em todos os lugares. A gente já ouviu que Deus é o quê? Onisciente. Me ajuda aí. Onisciente é o quê? Ele sabe todas as coisas. E Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. E aí não é estranho alguém onipresente, onisciente e onipotente perguntar aonde você está? Perguntar para Adão onde ele estava? E parece um tanto estranho Deus saindo pelo Éden, procurando por Adão, como se ele não soubesse onde estava, como se fosse o último a saber. Então existe ou não um conflito de ideias aqui? Onde você está versus o contexto da onisciência divina. A gente precisa destacar algo significativo quando lidamos com a Escritura. Precisamos entender definitivamente que ela é eterna e que por isso, em cada época, em cada geração, cada ser humano está incluído na palavra de Deus. E a ideia aqui com essa pergunta é de nos colocarmos no lugar de Adão e perceber o que de fato Deus está nos perguntando. E aí, a quebra dessa contradição, dessa perspectiva que a gente está observando aqui, da onisciência versus essa pergunta, está na seguinte perspectiva, que vai estar projetado para você. Se Deus pergunta dessa forma, Ele não quer saber algo do homem. Ué? Ele deseja causar algo no homem. Algo que só pode ser provocado por este tipo de questão, supondo que ele toca o coração do homem e que o homem se deixa se tocar pela situação. E aí, quando a gente se compara com Adão, a gente percebe Adão, a gente percebe a realidade humana e a gente vê o quanto que somos parecidos, o quanto que somos muito próximos a essa questão. A gente vai percebendo o quanto que isso acontece quando a gente faz alguma coisa e a culpa bate no nosso coração. Ou quando a gente faz algo de errado e a consciência começa a bater e a vergonha abate o coração da gente. E aí eu penso que existem pelo menos algumas realidades que a gente precisa entender dessa semelhança entre nós e Adão. Nós, assim como Adão se escondeu, nós nos escondemos para não prestar contas. A gente se esconde de Deus para que a gente não possa prestar contas. No versículo 8, Deus andava pelo jardim no fim do dia. Sabe aquele bate-papo, final de tarde, um cafezinho gostoso, Deus ia lá para ver como é que estava a coisa, chegava lá, e Adão, como é que estão as coisas, como é que é aí? Colocou mais nome de bicho aí diferente e tal, e aí, como é que fala aí? Eu fiz um aí, botei nome de papagaio. Eu falei, papagaio? Tá bom, você que tem que botar. E aí ele vai conversando, vai trocando uma ideia, vai percebendo a realidade.
Só que quando Adão se vê diante da culpa, diante da vergonha, ele se esconde para não ter que prestar contas para a gente. A gente que já tem filho, você que já tem filho, você vai lembrar rapidinho de uma situação parecida. Às vezes que a gente sabe o que os nossos filhos fizeram, e aí a gente, fulano, tu começa a chamar ciclano, começa a chamar, e o que o calango faz? Fica, correndo. Tu não vê de jeito, passa o dia inteiro, tu não vê o garoto, não vê a garota, porque ela está fugindo, porque ela não quer olhar para a nossa cara, não quer olhar para a nossa face e dizer que fez coisa errada. Nós nos escondemos para não prestar contas. Nós também nos escondemos para fugir da nossa responsabilidade. E aí, está lá no versículo 12, aquela frase que deixa a gente um pouco constrangido como homem, né? E aí o cara fala, foi a mulher que tu me deste. A gente sempre tem a tendência de fugir da nossa responsabilidade. E por último, nós escondemos na tentativa de fugir da face de Deus. No versículo 10 diz, por isso me escondi. Qual é o grande resultado disso, querido? Nós não podemos fugir do olhar de Deus, mas tentando se esconder dele, na verdade, estamos nos escondendo de nós mesmos. É que a gente não quer reconhecer quem a gente é de verdade. É que a gente não quer entender, ou a gente quer criar um personagem diferente daquilo que de fato nós somos. Mesmo que um homem ou uma mulher tenha alcançado um tanto de sucesso, que desfrute de tantos prazeres, que alcance tanto poder, consiga feitos grandiosos, sua vida fica sem caminho quando não se entrega à voz de Deus. E lá em Gênesis 3, versículo 9, está o Senhor chamando, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Cadê você, João? Cadê você, Hugo? Cadê você, Maria? Onde nós estamos? Como posso responder ao Senhor, então, quando Ele me pergunta onde estou? E eu quero caminhar com você sobre 3 realidades. Primeiro, eu respondo à voz de Deus reconhecendo a sua voz através do arrependimento. Eu respondo à voz de Deus quando reconheço a sua voz através do arrependimento. Tem uma frase interessante de Albert Schweitzer que diz o seguinte: a tragédia da vida de um homem é o que morre dentro dele enquanto ele vive. Vou repetir. A tragédia da vida de um homem é o que morre dentro dele enquanto ele vive. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Há uma dualidade, há uma questão dupla aqui, onde ao mesmo tempo Adão está completamente com medo, está completamente confuso, está completamente equivocado nas suas ações, ao mesmo tempo que ele está culpado, que ele está com vergonha, ao mesmo tempo ainda há uma presença avassaladora de Deus na vida dele. O conjunto da sensação da vergonha, que sinalizava o contato com o pecado, e a sensação da grandeza de Deus, que ainda estava intacta na sua alma. Mas aí Deus faz perguntas, e perguntas interessantes. Mais uma vez eu quero fazer você refletir. Deus não queria saber informação de Adão. Deus não quer saber informação sua. Deus já sabe quem você é. Deus já sabe o que você fez. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe do profundo da sua alma. As perguntas são colocadas não para obter informação, mas para dar oportunidade de um autoexame, de um reconhecimento de culpa. E sem isso, não há arrependimento. Mas também tem uma outra realidade, uma outra pergunta. Quando o próprio Deus pergunta para Adão, e aí, mas você comeu então do fruto que eu disse que não era para comer? Enquanto a primeira pergunta faz a gente fazer um autoexame, um reconhecimento, a segunda é provocativa para fazer a gente confessar, para a gente dizer o que está acontecendo, para a gente falar ao Senhor, para a gente abrir o jogo com Deus, a confissão completa de desobediência e para a expressão de contrição e arrependimento. E aí Deus pergunta mais uma vez, Aieká, onde você
está. É interessante que a outra vez que essa palavra vai aparecer nesse sentido, está em 1 Reis 19, verso 9, e Deus faz uma pergunta parecida para Elias. Elias recebe essa pergunta também da mesma forma como fez para Adão, e a gente precisa entender o contexto. Elias estava voltando do Monte Carmelo, onde havia acontecido toda aquela questão com os profetas de Baal, que eu sei que você conhece, e que morre um monte de gente. Jezabel fala para ele o seguinte: corre que eu vou atrás de você e vou te matar. E aí Elias fica completamente desesperado. O mesmo cara que teve autoridade, que teve poder, que teve força para fazer um monte de coisa, ficou com medo, ficou desesperado. E aí ele vai parar numa caverna. E ele entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? A maneira mais segura de sabermos que podemos continuar nossa jornada é a gente reconhecer, é a gente ser humilde. Para tanto, todo esse contexto narrado da queda do homem me traz pelo menos 3 grandes lições. A primeira: a história da queda nos revela uma necessidade de vigilância constante. Eu não posso me dar ao luxo de achar que já estou pronto para vencer todos os pecados, todas as realidades. Eu não posso achar que isso, não preciso mais me esforçar, me santificar. Eu preciso de uma vigilante constante. A segunda coisa: não subestime o poder do pecado. Se render a ele é um perigo, e negá-lo é uma eminente ameaça. A gente não pode achar que não acontece, que não está acontecendo nada. A gente precisa entendê-lo, saber o que está acontecendo, o que estamos fazendo, e colocar diante do Senhor. E terceiro, a gente precisa ter um cuidado com a teoria que tenta transformar pecado em problema. Pecado não é problema. Problema a gente resolve com outras pessoas. Problema, você vai bater um papo com o seu amigo, ele vai te ajudar a resolver. Problema, você vai trocar uma ideia com os pastores da igreja, ele vai te ajudar, vai te indicar alguma coisa. Problema, você vai no psicólogo, ele vai te ajudar, vai te encaminhar, vai fazer coisas para que você possa resolver problema. Mas pecado, só Jesus pode curar pecado. E para isso acontecer, é preciso arrependimento. É lindo ver quando isso acontece, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Em Ezequiel, versículo 18, 30 e 32, diz o seguinte: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, e cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se e vivam. Toda vez que há arrependimento, existe vida, existe nova chance, existe uma nova oportunidade. Assim como diz em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, a voz do Senhor, quando pergunta para você onde você está, Ele está te convidando para uma vida focada, para uma vida íntegra, para uma vida santa, para uma vida que se santifica diante do Senhor, que reconhece os seus erros, que reconhece as suas mazelas e coloca diante do Senhor para que haja uma vida nova, uma vida diferente. Eu respondo à voz de Deus reconhecendo sua soberania sobre a minha vida. E aí então eu preciso começar a entender que há um Deus soberano sobre nossa história, sobre nossa vida, sobre a condução de tudo. A tentação de comer do fruto, do bem e do mal, tinha como objetivo final dar a Adão e Eva uma condição de se tornarem iguais a Deus. E olha, olhando o texto bíblico e vendo como lá o diabo fez para enganar a Eva, nós observamos que ele tem feito isso até hoje. Talvez essa tenha sido a grande sacada, o discurso derradeiro de Satanás, que iludiu tanto o homem como as mulheres até o dia de hoje,
com essa ideia de ser igual a Deus, de quebrar as suas condições pré-estabelecidas, estar acima do que Ele criou, polarizar novos parâmetros para uma humanidade até que ela não tenha mais nenhum e que ela perca totalmente a sua identidade. Eu fiquei espantado num grupo de amigos de líderes de juventude, quando eles colocaram uma informação que hoje existem umas listas, que eu não sei aonde que você acessa isso, mas uma lista com mais de 120 gêneros. Não tem mais homem e mulher só, não. São 120. O que isso significa? Isso significa uma polarização de parâmetros, uma polarização que vai fazer a gente perder a identidade. O fato de comer do fruto implica, num primeiro momento, desobediência, mas na verdade, o que está em jogo é o desejo do ser humano de ser como Deus. Talvez a fruta não tinha qualquer poder mágico, e que na verdade mudou foi a condição humana em cedendo os seus desejos incontroláveis de ser tão poderosos quanto Deus é. E aí, queridos, diante desse cenário agora devastador, é o que podemos ver Deus ditando agora como a vida vai ser. E aí Deus agora está começando a dizer, olha, o seu trabalho vai ter que ser assim. Olha, a sua relação agora com a sua família vai ser desse jeito. A sua relação de casa, a sua relação com o trabalho, a sua relação com seus filhos, começa a ser ditado agora a partir de Deus, a partir da soberania de Deus, como a vida deve ser. Deus estabelece, entre tantas as coisas, o trabalho, a relação familiar, a questão de morte. Agora tudo isso, depois dessa queda, faz parte da realidade humana. A maneira justa e disciplinar de como Deus age com os nossos primeiros pais também sinaliza uma condição diferenciada da sua relação com a humanidade. Antes, Deus ali como um parceiro, um amigo que trocava uma ideia no final da tarde. Agora um Deus que se põe diante dos seus filhos como soberano, o dono da história, da vida e que governa e deve ser reconhecido por nós, seus filhos. E podemos observar a soberania de Deus em nossa vida em diversas questões. A primeira, através da história. A toda a ação de Deus através da história. Aqui temos o exemplo de Êxodo 7:5, na saída do povo de Israel com relação aos egípcios, através da sua decisão sobre a vida. Deuteronômio 32:39, que diz: vejam agora, eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. A soberania de Deus está na história, a soberania de Deus está nas suas decisões, e a soberania de Deus está através da sua criação e controle de todas as coisas. Isaías 44, verso 24 diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre: eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e que espalhei a terra por mim mesmo. Queridos, reconhecer a soberania de Deus é nos colocar de volta no lugar que a gente nunca deveria ter saído. A gente nunca deveria ter se colocado na condição de Deus. Por último, eu respondo à voz de Deus, reconhecendo a graça de Deus sobre a minha história. Eu acho interessante porque a gente tem sempre duas maneiras de ver uma questão. Por exemplo, se você colocar dois copos e enchê-los pela a metade, alguém vai achar que o copo está meio cheio. Outras pessoas vão dizer que o copo está meio vazio. As perspectivas, a maneira como a gente vê a vida, isso faz da gente observar as coisas de forma diferente. Podemos ver no texto que estamos abordando hoje, formas diferentes de aplicar o contexto que estamos estudando. É claro que aqui estamos falando de queda, algo completamente danoso, mas só para a humanidade, mas danoso para a minha vida e para a sua vida. Porque quando a gente fala, foi danoso para a humanidade, parece que isso não faz sentido para mim. É para a humanidade, não é para mim. Mas faz para mim também, faz para você também. O pecado atinge, faz mal a todos nós. Mas podemos ter uma ótica um pouco diferente, mesmo que no meio de tantas consequências ruins. A gente viu lá Deus estabelecendo a dor do parto, mas a dor do parto transforma-se pela graça e a bênção de termos filhos, herança do Senhor para as nossas vidas.
O suor do trabalho transforma-se pela graça na bênção de nossos ofícios, do trabalho que traz a dignidade para os homens e mulheres, e ainda deles as suas grandes ou duas grandes bênçãos. A primeira, o nosso sustento, e a segunda, o lazer. Só dá valor ao lazer quem trabalha. Quem não trabalha não consegue perceber de fato o que é o lazer. Então você começa a observar a graça de Deus agindo em todas essas questões. A vergonhosa nudez, transformando-se pela graça no resgate da nossa honra, através das roupas que o próprio Deus fez e entregou para Adão e Eva. A aparente sensação de morte, de fim de vida, pelo fruto da desobediência, transforma-se na oportunidade de ter uma vida, de poder reconstruí-la, mesmo que distante ali do paraíso. A vitória do diabo sobre o homem, em sua tentativa e consequente vitória após a queda, mas transforma-se pela graça em derrota, pois da descendência desse mesmo povo, Deus designa Jesus para pisar na cabeça da serpente e decretar sobre o diabo a vitória eterna diante da cruz. O diabo perdeu, e é pela cruz, é através da cruz que a gente reencontra com a graça. É possível sim ver pela ótica da graça coisas incríveis do agir de Deus sobre nós. Mais uma vez pergunto, Aieká, onde está você? Onde você está? Escondido, com medo, depressivo, cego, distante, apático, enfim, onde você está? Nosso convite aqui nessa manhã é que você renda-se diante da voz do Senhor, que te chama pelo nome, e assim como Ele fez com Elias, que chama por você mesmo, sabendo que você anda desconectado dele, mesmo você não conectado à grande e verdadeira rede, Ele ainda assim te chama, Ele ainda te convida a arrepender-se, Ele ainda te convida a entregar-se à soberania de Deus, e Ele te convida a ainda viver a graça que só Ele pode te dar. Meus amigos, eu sei, irmãos, eu sei que é um tema desafiador. A gente tem sido muito desafiado, a gente tem ouvido muito mais mensagens em alguns contextos de vitória, disso, daquilo e tudo mais, e você vai ser vencedor e tudo mais, se a gente não entender que em nós, naturalmente, existe uma força que nos faz pecar, a gente precisa colocar isso diante do Senhor. E aí não vai ter vitória nenhuma, se eu não reconhecer isso. O tempo de hoje é da gente entender e se perguntar, aonde você está? Aonde você está? Talvez a grande resposta que a gente pode dar é estar diante dos pés da cruz. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui hoje, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, se existem lutas que você precisa romper, vencê-las e fazer algo novo, algo diferente. O momento de hoje é para a gente se colocar quebrantado diante do Senhor, colocar a nossa vida inteira reconhecendo a soberania dEle sobre a minha vida, sobre a tua vida. Se você quer que eu ore por você nessa manhã, talvez você precisa de uma oração em alguma dessas áreas que a gente colocou para você. Talvez você precisa reconhecer melhor a graça de Deus, talvez você precisa entender melhor a soberania de Deus, talvez você está precisando se arrepender de algumas coisas e parar de ficar fugindo, igual aquela pessoa que fez algo contra você e atravessa a rua quando você sabe, ele sabe que você está na mesma calçada que ele. A gente precisa mudar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa reconhecer que Deus nos pergunta, onde está você? E a resposta agora é com você. Há alguém que deseja que eu ore por você nessa manhã? Levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida, que Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém, que Deus te abençoe. Lá atrás, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe, meu irmão. Aqui, que Deus te abençoe. Quer mais? Alguém, que Deus abençoe. Há mais alguém? Eu quero orar por você.
orar pela sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu sei que é um tema que incomoda, é um tema que confronta, é um tema que deixa a gente um pouco confrontado diante da nossa realidade. Mas ela será diferente quando a nossa resposta for uma resposta de amor e de arrependimento ao nosso Senhor. Há mais alguém que eu quero orar por você? Tem mais alguém? Vamos orar então? Fica de pé, por favor. Gentileza. Vamos orar, colocando a vida dos meus irmãos que levantaram suas mãos de forma corajosa. Isso não tem preço. Isso é graça. Isso é o amor de Deus que nos faz perceber a nossa realidade e que a gente passa a viver de maneira diferente. Querido e amado Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso, compartilhando da palavra com os meus irmãos aqui em Cachoeira. O Senhor tem colocado diante de nós um grande desafio, de nos arrependermos diante daquilo que nós estamos fazendo, principalmente de nos colocarmos diante de Deus e querermos nos comparar a Deus e querer tomar as decisões como se fôssemos Deus. Pai, por favor, nos perdoe, faça com que a gente viva a Tua graça de forma plena e verdadeira na nossa existência e que haja verdadeiras transformações no dia de hoje a partir do confronto com a Tua palavra, Pai. Abençoe meus irmãos que levantaram suas mãos de forma corajosa. A eles, Pai, por favor, derrame Tua graça especial, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre eles, para que eles sintam a graça de uma maneira tão incrível, que eles vão sair daqui completamente diferente da forma como entraram. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer enorme estar de volta na minha igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelos milagres que Ele tem feito na minha vida, ao longo de toda a minha vida. Deus tem aberto todas as portas, Deus tem sido o médico dos médicos. Eu tenho uma doença que é grave, mas Deus faz tudo por mim. Ele me deixa tranquila, Ele me deixa calma, Ele me deixa agradecida, Ele me deixa louvando, Ele me sustenta, Ele me carrega no colo. Ele seca as minhas lágrimas. Eu nunca chorei quando eu descobri que eu tinha 3 aneurismas cerebrais. Eu já fiz 4 cirurgias e ainda vou fazer mais uma, a quinta. Mas eu vou dar meu testemunho aqui, depois que eu fizer a 5ª cirurgia, que eu vou ficar totalmente curada, porque já é mais uma que já está prevista para ser feita. Eu ainda não tenho data, mas vou voltar para São Paulo rapidinho. Mas agora eu quero agradecer a minha igreja. Eu quero agradecer a todos vocês que oram por mim. Eu sei que vocês oram. O meu PG, que é a minha fortaleza. Jesus é a minha fortaleza, mas vocês também são. Quando eu estou lá em São Paulo, eu fico ouvindo os cultos pela internet, eu ouço o pastor pedir oração por mim. Eu ouço quando alguém está aqui na frente e ora por mim, pela minha saúde. Eu assisto os cultos, eu vejo o que a igreja está fazendo, eu vi o Celebra Sul, eu vi a feira missionária. Gente, eu começo a chorar de vontade de estar aqui no meio dos irmãos, trabalhando, servindo, compartilhando também. Mas o que eu quero mesmo dizer é que eu sou muito grata, porque vocês são o meu consolo, porque eu sei que a igreja está intercedendo por mim, junto comigo, e isso me dá um conforto, me dá uma alegria, me dá uma paz que não tem explicação. Eu choro de vontade de estar aqui, eu juro, eu choro de vontade de estar aqui, no meio dos irmãos, quando eu estou lá, no meu tratamento. Obrigada, meus queridos, obrigada, obrigada.